Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gotímetro, o antirracismo nosso de todo dia. Eu sou a Mônica, uma mulher preta, cabelo preto, enrolado. Eu tô com ele preso hoje no rabo de cavalo. Meus olhos são castanhos, eu uso óculos, estou usando uma blusa verde com um cardigan verde também, cheio de motivos luxuosos. E a calça é clara para combinar com a saia da Cleo. Sim, e tem o All Star Mostarda, que é muito maravilhoso. O guerreirinho aqui de todos os episódios. Que, aliás, All Star pode começar a pensar em patrocinar a gente. Seria ótimo. Seria lindo, eu adoro All Star. Né? Eu também. Vou falar assim, porque a gente tem aspirações de fazer uma segunda temporada, não é verdade? Sim, hoje é o penúltimo episódio, né? Penúltimo, e já temos planos, não podemos contar ainda. Sem spoiler, né? sem spoiler. Tá bom. Mas que há de ter, e nós já estamos trabalhando por isso, a gente já está. Porque nós breve. somos mulheres negras, né? Sim. E a gente não desiste nunca. Então deixa eu continuar me apresentando. Eu sou Cleo Cavalcante, uma mulher negra, de cabelos curtos e cacheados. E hoje eu tô com uma bata que eu gosto muito, azul marinho, com bordados de linha bege. E eu tô mais uma vez com a saia maravilhosa de diamantina, que é feito por uma grife de mulheres negras, vendido por mulheres negras. E o que a gente vai falar hoje, então? Quer colinha? Eu quero colinha, porque o assunto... pesado, hein? Você acha? Eu acho, mas importante também, importante, né? também falar. A gente, em algum episódio, a gente falou sobre isso, você falou sobre isso, né? Mas foi ali, a gente estava falando de outro assunto e esse assunto, né, acabou fazendo parte ali no momento. Meio ampassão. Hoje a gente vai poder falar desse assunto abertamente mesmo, né? Que é a violência contra os corpos pretos femininos, né? E Sim. também um pouquinho sobre essa solidão da mulher negra que tanto nos assola. Sim, sim. E é isso. Você começa, eu começo. Posso compartilhar. Num episódio anterior, que agora eu não vou lembrar qual, a gente falou brevemente também sobre relacionamento e sobre também a fetichização. Isso, obrigada, olha lá. Estrelinha. Isso, dos corpos negros, né? E a gente demora a entender isso, né? Que nem você falou, será que isso é um elogio, né? Muitas vezes a gente pensa, né? Será que isso é um elogio? Muitas vezes, por algum tempo, a gente preferiu achar que era um elogio, mas depois a gente começa a perceber ali que não é um elogio, que não é um interesse real ali, que o interesse é outro, né? Que ou quer exibir você, ou quer poder ter um assunto com os amigos, né? Para depois ficar contando ali da intimidade. Ou, enfim, quando você percebe isso, é bem esquisito, assim, sabe? Quando você vive um relacionamento assim, seja ele breve ou não, porque começa a cair as fichas e daí você percebe que nada daquilo foi verdadeiro. É a coisa da história, né? Da tua história, você percebe que a tua história foi apagada. Então, no relacionamento também acontece isso, sabe? Eu não tive muitas experiências de relacionamentos longos, assim, mas nos relacionamentos curtos a gente também percebe. A gente percebe muitas vezes que a aproximação da pessoa, né, não é um interesse real, não vai de encontro ali com o interesse que você tem, né? E isso acaba levando a uma coisa só, né? Que é isso que a gente já falou no começo aqui, que o interesse é só pelo corpo, é só, né? Às vezes você percebe que a pessoa tem vergonha, que não, né? Isso também é complicado, que ela não quer um relacionamento sério, ela não assume, ela não leva pra família. Eu não estou dizendo que isso não acontece, né? Com mulheres brancas também, é claro que acontece, mas a gente está falando aqui da nossa realidade. Da nossa realidade, que é bem diferente, né? Que a coisa dá uma ampliada, assim, pode ter certeza disso. Então, nos poucos relacionamentos que eu posso compartilhar aqui, aconteceu, eu identifiquei, mas bem depois, quando já tinha acabado há um bom tempo, assim, quando você tá ali, você não percebe, é muito difícil. Hoje é diferente, né? Hoje eu agradeço de poder estar sossegado, porque não tenho mais pique para isso, não. Se precisasse ir pro rolê aí, sinto muito, tchau, tchau. Não tenho mais esse saco, né? Eu acho que as coisas
As coisas mudaram. Se eu tiver que sair por aí de novo num date falando que a minha cor preferida é vermelho. Ai, nem me fale. Enfim, mas não é sobre isso, né? Não, vamos focar aqui, né? Então, tem algumas coisas que eu observo. Primeiro, tem essa coisa de a gente acreditar na nossa incapacidade de sermos mulheres bonitas, bem resolvidas, isso, empoderadas e etc, etc, etc. Uhum. Esse é o primeiro inimigo. Quando a gente pensa nos relacionamentos, né? Sim. Segunda coisa, você falou ali as pessoas têm vergonha. Durante muito tempo da minha vida eu só ficava, não namorava. Comecei a namorar mesmo assim, acho que eu tinha já uns 19 para 20 anos. Que foi uma coisa muito orgânica que aconteceu. Mas sim, tinha homens que gostavam de ficar comigo no rolê, mas não gostavam de me exibir no rolê. Tinha homens que chegavam para mim e diziam: nossa, sempre fui louca para pegar uma morena. Sabia nem falar negra, né? Parece elogio muitas vezes, né? Porque dizem que é quente, aí tem esse lugar. Exatamente. Aí as mulheres, porque, né, um negão com o corpão todo trabalhado, escultural, e todas essas questões. E aí tem essa coisa de você ser... Lembra que eu falei no outro episódio que se a gente estivesse ainda no período colonial eu seria a escravinha que serviria os irmãozinhos? Lembro. Não sei se ainda não existe um negócio desse de domínio sobre o corpo feminino, sabe? Nesse lugar do me pertence, herança cultural, vem aqui que eu quero experimentar, vem aqui que eu quero me servir. Então são várias coisas que deixam a gente nessa situação de incômodo, assim, né? Não assumir. Hoje é diferente, a dinâmica é diferente, mas eu acho que o pensamento não mudou muito. Não mudou assim. tanto, né? E eu não sei quanto a você, mas eu posso contar nos dedos da minha mão quantos homens negros ficaram comigo, assim, quiseram ficar comigo. Eu também. E aí isso coloca a gente num outro assunto, né? Num outro assunto. Que é relacionamentos interraciais. Interraciais. Pois é. Hoje eu vivo um. Então, e assim, a grande maioria das vezes eu fiquei com homens brancos. Mas por quê? Todas as vezes que eu me saracoteava, enveredava a querer ficar com um homem negro, eu não era a opção do homem negro. Exatamente. Os homens negros não me viam como possibilidade de estar junto. E uma vez eu estava lendo a respeito que é uma questão, mais uma vez a gente vai entrar na questão cultural. Por quê? Porque estar com uma mulher branca é como se fosse uma ascensão cultural. É um ingresso para ele de entrada em alguns lugares. Em alguns lugares. Então, sobra, gente, de novo a pirâmide. O homem branco hétero, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta lá na base da pirâmide. Sim. O que faz com que a gente misture os assuntos e já fale também da solidão da mulher negra. Sim, também. Na verdade, tá tudo junto. Tá tudo ali, interligado, né? Sim. E é muito maluco, assim, porque eu fico tentando lembrar, assim, eu realmente posso contar nos dedos das mãos, eu nunca namorei um homem negro. Eu já fiquei com uns 3, 4 eu achava na vida inteira. Eu achava que era namoro. Eu achava que não era. Não era, no fim das contas. Depois eu descobri que não era. E é sobre isso, né? Sim. E aí é muito maluco, porque todos os meus relacionamentos fortes, assim, que duraram, foram com homens brancos. O que não é total... Hoje eu sou casada com um quilombola, né? Mas ele tem passabilidade. E aí, né? Mas todos os relacionamentos que duraram foram com pessoas brancas. O pai do meu filho é ucraniano. Meu filho descende, né? Ele tem a pele branca. E no meio de tudo isso, assim, eu fico me lembrando das violências que eu vivi também nesses relacionamentos, porque aí a gente se coloca num lugar de submissão, né? Que, já tá namorando comigo, né, gente? Olha, é horrível isso, até você entender que não é isso, não é por aí, né? Não é esse o pensamento. Você sabe que uma vez, nesse relacionamento que eu tô mesmo, uma vez eu ouvi de um amigo
Eu não vou lembrar bem certinho como ele falou, mas eu já estava namorando há pouco tempo ali, sei lá, um ano e pouquinho, nem isso. A gente já está junto há 19 anos. E esse meu amigo... E aí eu era amiga preta, né? Como sempre, a gente já falou. E daí eu tinha amiga loura, amiga morena, amiga... Nananana. E aí um dia, daí eu tinha uma amiga que era bem, bem bonita, assim. E ele falou assim, você tem que tomar cuidado, fica aí saindo aí com o teu namorado, de repente ele vai se interessar por ela, não vai querer ficar com você mais. Falou alguma coisa nesse sentido, não com essas palavras, sabe? E naquele momento aquilo me bateu assim do jeito ruim, mas eu não soube identificar que era racismo, né? Tipo, ele estava sugerindo que você poderia perder o seu namorado para sua amiga branca, porque consequentemente ela era mais bonita que você. Simplesmente por ser branca, sabe? Branca. Não era nem, ela era bonita, mas nada fora da curva, nada assim, né? Top model, assim, né? Era uma pessoa normal, mas era branca, né? Enfim. E ele sugeriu isso, assim. E eu nem respondi nada, sabe? Eu nem sabia o que falar. E naquele momento eu não entendi também. E depois de muitos anos que eu fui entender, eu falei, caramba, eu estava sendo racista, com certeza, porque o que justificaria isso? Sim. Então quer dizer que agora você não pode namorar mais, porque se você tem uma amiga mais bonita que você, o teu namorado vai ser... Pelo que dá a entender é que ele estava fazendo um favor te namorando, porque você é pretinha. Exatamente. E quem nunca? Que mulher preta nunca achou isso mesmo, em algum momento da sua vida? Que o cara estava fazendo um favor para ela, que ela não merecia estar naquele lugar, que de repente até a amiga dela merecia mais mesmo, porque era uma pessoa branca. Né? Então... E aí vinham os embates, né, com as famílias dos relacionamentos, né? Ai, fulano gosta da cor, né? Ai, fulano gosta de mulher com bunda grande, vem da raça, né? E aí você só abaixava a cabeça assim, tipo... eu não passei por cima. Ai, gente, quando eu penso a gente nesse lugar assim, sabe? Ai, obrigada, eu não mereço. Eu merecia era muito mais. Exatamente. Eu merecia pessoas muito melhores do que aquela coisa que você falou das pessoas pretas, que eu falei que eu achei que eu estava namorando. Mas assim, eu não decidi deixar nenhum dos meus relacionamentos anteriores quando eu estive com homens pretos. Eu um dia achei que eu ia casar com um homem preto. Um dia eu achei, sabe? Bem no começo da carreira, sabe? Tava começando ali dos 3 para os 2? Não, comecei a carreira mais tarde, calma lá. Não, mas eu digo no começo da carreira, você namora, conhece. Eu gostava de me relacionar com homens pretos. Eu achava que ia dar boa, sabe? E aí não foi uma escolha minha, esses relacionamentos que não foram pra frente. Foi sempre escolha deles. Porque no geral a gente era preterida. Exatamente. Porque não? Porque eu tenho que viajar não sei pra onde para ajudar o meu pai. Meu pai é fazendeiro, não sei das quantas, tem que ir pra lá, eu tenho que ficar um tempo lá, papapá. Mas daí lá tinha uma namorada, fez um filho, aquela coisa toda, né? Entendi. Aí o outro, o problema não é você, o problema sou eu, né? Não sei o quê. E daí depois de uns meses liga querendo voltar Oi, sumida. E daí você já tá em outro, daí tenta ainda minar, sabe? A tua... Sim, porque é como se tivesse um sentimento de posse sobre você. Exatamente, daí vê que você tá bem, que virou a página, aí parece que quer, né? Não pode. Não pode, pertence, né? Exatamente. Ainda tem essa coisa da gente ser um objeto, né? Sim. Que pertence a mão, exatamente. Não tem vontade própria. E o outro acaba entrando naquele lugar, somos amigos e tal, mas aí acaba engatando alguma coisa que parece que é um namoro, porque frequenta a tua casa, conhece a tua família, mas no fim não é também, que acaba não dando em nada, não por... Né, não porque você não quis, não porque você não investiu. Por escolha sempre deles. E aí, chega lá um dia, bate-papo da UOL, você conhece um cara branco. Bate-papo da UOL, agora ela deixou bem explícita a idade que a gente tem. Daqui a pouco ela vai falar do ICQ. Eu amava o ICQ. Amava o ICQ. O Orkut eu gostava muito também, mas olha, bons tempos, hein? E aí você conhece uma pessoa branca. Eu nunca tive essa barreira. É que assim, pra mim é muito delicada essa coisa, porque aí a gente entra na questão da palmitagem, né? Fala pra mim, o que é palmitagem?
Como dizem as pessoas pra gente, a palmitagem é um homem negro que só se relaciona com mulheres brancas ou pessoas brancas, e nós mulheres também. Só que eu acho que toda regra tem a sua exceção. Tem muita brecha. Muita brecha. Esse negócio é como o Código Penal. Exatamente. Porque a gente costuma ver os homens negros serem bastante cortejados pelas mulheres brancas e eles cederem e gostarem. Sim. Você já viu jogador de futebol casado com mulher negro, casado com mulher preta? Dá pra contar. Alguns americanos. Aqui no Brasil não sei se tem. Eu acho que deve. Deve ter, mas Deve ter. Mas a grande maioria é outra. E pra gente, a gente não tem a escolha de ir atrás dos homens negros que a gente admira, que a gente quer. Imagina! Então, assim, mas a definição que você me falou é que ou mulher preta ou homem preto que só se relacionam com pessoas brancas. O que não é o caso sempre. Por exemplo, eu sou mulher preta que já me relacionei com homens pretos e brancos. Então, não é que eu só me relacione com homens brancos, entendeu? Não é essa. Então, por isso que eu acho que tem uma brecha muito grande. Então, não é porque a pessoa tá com uma pessoa, né, a pessoa preta tá com a pessoa branca, que ela seja palmiteira. Vamos supor que o relacionamento não deu mais certo, de repente ela vai dar certo ali, vai encontrar um cara preto, não sei, é muito... No meu caso, pra mim... Porque foi só o que me sobrou, gente. Homens pretos também quiseram. Mas eu também nunca fiz muita questão. Nunca me quiseram. Agora você tá falando aí também, nunca fiz muita questão. Se fosse pra ser babaca também, era melhor que não. Porque a gente sabe que relacionamentos abusivos existem, os abusos existem, tanto vindos de homens brancos, sim, quanto de homens negros. Exatamente. Não é? E aí a decepção é ainda maior quando é preto. Então é melhor... Porque deveria ser uma pessoa que te entende, compartilha. Tá junto ali. Exatamente, porque passa o mesmo tipo de dificuldade, o mesmo tipo de preconceito. E eu não sei qual é o tipo de apagamento, de anestesia que passa na cabeça desses homens que colocam eles nesse local de não, eu posso ser abusivo também, eu posso cometer violências também, eu sou homem, né? Eu sou homem, e ainda tem essa coisa que distancia, porque o fator homem, antes de como a gente estava falando lá nos outros episódios, que antes de qualquer coisa, hoje em dia nós somos mulheres negras antes de ser qualquer coisa, ainda tem homens que são homens antes de serem homens negros, infelizmente. Sim, e eles sabem muito bem quando usar isso. Eles sabem muito bem de que forma e quando usar. Inclusive em força física, inclusive nas agressões verbais, inclusive em todos os tipos de violência que uma mulher pode sofrer. Exatamente. Na mão de um homem. Então aí que eu falo, hoje eu tenho um relacionamento com um homem branco e eu não sou palmiteira. Porque eu não me enquadro nessa definição de palmitagem, tá entendendo? Palmiteira. Mas se assim quiserem também, eu não me importo. Mas o importante é você estar feliz. Com certeza. Você tem um companheiro que te enxerga, que está do seu lado. Hoje eu só tô aqui com você por causa dele. É óbvio, por causa de mim, por causa de você também, que nos abraçamos falando, vamos nessa, vamos juntas, mas eu posso te dizer que eu tenho um parceiro mesmo de vida, assim, e ele me apoia em tudo, assim, então, no momento ali que nem eu tô acreditando no que eu vou fazer, no que eu tenho que fazer, no que eu quero fazer, como eu vou fazer aquilo, é ele que tá lá falando, não, você vai fazer, claro que você vai. Que nem a gente falou de falar não para algum trabalho e tal, assim, eu já quis falar não por conta de medo, aquela insegurança básica, sabe? E era ele que estava ali, não, você vai, eu tô aqui, estamos juntos, eu te apoio. Então, assim, é o que eu sempre tive. Então, eu sei que também é uma coisa que a gente nem sempre a gente compartilha disso, né? Dessa parte, infelizmente, porque essa parte boa deveria ser a parte de toda mulher. Eu posso dizer uma coisa, nós não estamos dentro do contexto da grande maioria das mulheres. Exatamente, negras. Eu acho legal a gente falar isso aqui, porque a gente também reconhece isso. Porque chega a ser um privilégio. Chega. Porque qual é não deveria ser comum, mas eu vou usar a palavra comum, né? Ou qual é o quadro social que a gente tem das mulheres pretas? São mulheres que criam seus filhos de maneira solo, são mulheres que pegam 3, 4 condições para cuidar dos filhos das outras mulheres e deixam os filhos para trás.
são mulheres preteridas, são mulheres sem rede de apoio, são mulheres que levam o mundo inteiro nas costas. Sim. Então é importante a gente dizer também que esse recorte que a gente se encontra, ele é um local de privilégio. Por quê? Porque nós temos pessoas com as quais a gente pode contar. Sim. Eu sempre pude contar também com o pai do meu filho, sabe? Tipo, tudo que eu precisava. A gente nunca teve, né, grandes possibilidades financeiras, mas era sempre ali, ó, o que se precisa? Eu cuido do IAD, vai lá, viaja, eu vou, eu te acompanho, eu tô junto. E o meu marido agora é a mesma coisa. Não tô bem para dirigir, eu vou, eu tô aqui. Ah, gastou tanto ali no carro, vamos parcelar. Não, eu vou pagar, então vamos dividir. E também porque tem uma madureza que a gente decidiu que a gente ia fazer essa relação dar certo, justamente para não ter que ir para um date e falar que a minha cor preferida é sim, eu não... Esse negócio de Tinder, essas coisas, essas novidades... Não posso falar nada porque a gente começou a ficar pelo Tinder. Safadinha! Não sei nem mexer nesse negócio, né? Não precisei mais, eu já tinha encerrado a carreira há um bom tempo, quando surgiu esse Tinder, né? A minha carreira já estava bem estável. Assim. Não, eu coloquei. E aí ele fica me chamando, né? Porque a gente briga, gente. A vida é assim. Aí eu falo, a gente tá falando bem deles, mas não quer dizer que eles são. São essa maravilha ainda. São homens ainda. Né? Aí eu falo, você podia ter baixado o Tetris, né? Podia ter ficado jogando Tetris. Né? Você baixou o Tinder, então agora me aguente. Mas aí pensando ali nas microviolências, né, do universo feminino, assim, eu tive, cara, eu não vou nem mencionar o Lord Voldemort, aquele a quem não se deve pronunciar o nome, que não merece palco, mas ele tem uma coleção de pequenas violências, assim. E você tem um projeto também pessoal, né, onde você fala. Sim, eu vou, porque é isso, quando você não tem... Claro que as coisas não têm manual de instrução, mas se eu tivesse em algum lugar acesso a alguma coisa que dissesse assim, garota, isso que você está passando é abuso. Garota, olha e identifica isso que é abuso. Não tinha ainda. Não tinha. Depois que eu terminei, que as pessoas do meu entorno chegavam e falavam, mas ó, você já nem se maquiava mais. Mas ó, você já nem saía mais. Então, não tenho minutos de sabedoria, que são... Esses pensamentos em conta-gota, eu estou fazendo um manual prático da identificação do abuso. Então, são pequenos capítulos assim, de coisas que eu passei com essa criatura. E quando eu chegar nos 50, eu vou publicar esse mini livro, assim, para a gente reconhecer. Sim, ajudar muitas pessoas, porque assim como você chegou um momento que você não entendi, foi entender depois, tem pessoas que agora estão vivendo esse momento, né? Que não entendem. E terão pessoas que estarão vivendo esse momento daqui a um tempo, né? Você imagina a quantidade de mulheres pretas que estão passando por abuso com homens pretos e elas não querem sair disso, ou não enxergam, ou não identificam por medo da solidão da mulher negra. Ou por pensar o seguinte, eu preciso me aquilombar. Eu não acho difícil que isso aconteça. Sim. Acho bem comum. É porque também muitas mulheres, elas fazem questão de ter um relacionamento com um homem preto, elas querem aquilo para elas. E aí quando acontece um abuso, elas não aceitam, né? Elas não aceitam que aquilo não está dando certo de alguma forma. E elas meio que passam por cima, vão deixando e a coisa vai ampliando. Mas isso é cultural do nosso feminino, né? Porque os casamentos foram criados para durar até que a morte os separe. Exatamente. Todos os relacionamentos. Exatamente. E aí acho que é uma coisa universal, né? Claro que a gente sabe que umas sofrem mais que as outras. Mas eu sempre falava com as minhas amigas assim, você não está se dando conta que você está num relacionamento abusivo? Só que quando você está num relacionamento abusivo, você não enxerga. Você não enxerga. E olha que eu passava por coisas assim do tipo, depois que tu tiver cheia de filho, que eu vou querer um filho contigo. Um de cada cor, quem é que vai te querer? Então, é isso que eles fazem a mulher pensar, que ali é o ponto final, Ou seja, é isso. Além de você ser uma máquina de parir, você só ter serventia para reprodução, e para ser mulher, e para estar ali, para servir as questões do masculino. E ainda tinha a questão racial, que é um de cada cor. Imagina, né? Sabe? É um nível assim, de domínio, de posse, de violência, que é muito maluco, Mônica. Quando eu terminei com essa criatura,
Diz o pai do meu filho, que sempre foi muito meu amigo nessa época, a gente morava junto, que eu me recuperei muito rápido. Mas para mim foi muito doloroso e eu tenho a sensação de que eu demorei muito para levantar. E eu fiquei muito tempo, assim, sem querer ter compromisso com ninguém. Então, ficava com uma ali, ficava com outra aqui, sabe? Meio que numa vingancinha, assim, até me apaixonar de novo, de verdade. Sim. E aí, eu comecei a identificar essa coisa, assim, que depois de muito tempo eu fui ler sobre a solidão da mulher negra. E que aí, para mim, ela ficou mais ampla do que só uma coisa ligada a relacionamento afetivo. Porque eu entendo que, sim, por mais que uma amiga que não vivencia, que empatiza, porque a mulher, no lugar do feminino, todas as mulheres empatizam, porque, né, estupro é estupro, violência física é violência física, violência emocional é violência emocional contra o feminino. Isso nos une dentro, né, do nosso feminismo, assim, de modo geral. Isso são uma das características que nos une. Dentro disso, uma mulher branca ela consegue te compreender. Mas existe um lugar que você fica isolado com as suas questões, porque você começa a ficar reverberando. Putz, ele falou isso porque eu era preta, cara. Ele me tratou desse jeito porque ele acha que eu sou um objeto dele, o bonequinho dele, porque eu sou preta, então ele tá me fazendo um favor. E aí são coisas que outras pessoas não conseguem compreender. E isso te bota num lugar de solidão que é: eu não tenho uma rede de apoio nesse lugar, eu não tenho com quem contar. E eu lembro que eu trabalhava muito. Foi a época que eu mais trabalhei para ocupar a minha cabeça. E foi a época que eu mais fiquei longe do meu filho. E eu, dentro de casa, com o meu filho, eu estava perdendo partes importantes do meu filho. E isso que eu não estou nem mencionando o contexto de porque eu morava num lugar acessível, né? Eu não estou nem pensando no contexto da minha irmã, por exemplo. Eu tenho uma irmã que criou os 2 filhos sozinha, sabe? Que morava na periferia, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que realmente, tipo, pegava 2 ônibus para chegar, que tinha que deixar os meus 2 sobrinhos na creche perto do trabalho, que cuidava dos filhos da patroa branca dela, que tratava minha irmã como uma pessoa da família, até o momento em que foi embora e mandou a minha irmã, despediu a minha irmã. E o quanto ela chegava em casa e ela tinha ela. Fazer tudo. Só ela. Na casinha dela, com os meus 2 sobrinhos. E quando ela falava assim: Cleo, vem passar uns dias comigo porque eu tô me sentindo muito sozinha. E eu não conseguia alcançar o que ela queria dizer com essa solidão. Você pensa, nossa, mas ela não mora só, tem os filhos, né? Ela não é sozinha, por que ela tá se sentindo sozinha, né? É uma solidão de ter coragem de seguir, é não ter a pessoa que chega pra ela e fala: Val, vai. Vai que eu tô te apoiando. Exatamente. Toma o teu banho, que eu cuido das crianças. Ela precisa escutar que ela não tá sozinha, Ela precisa escutar que ela não tá sozinha. Ela precisa ter alguém que vivencie as mesmas coisas que ela, que tem a mesma cor da pele que ela possa só pegar e fazer isso aqui, ó. Às vezes não precisa falar nada. Sim. Às vezes é só isso daqui, né? Porque já tá incutido assim. Cara, eu compreendo. E aí, cara, é muito maluco, porque aí a gente entra numa outra coisa que é, além das violências todas, além da solidão toda, é o etarismo. Como que não é isso para nós, mulheres negras? Tipo, a grande maioria de nós não tem alguém, não vou dizer nem um companheiro, porque isso aí a gente já sabe que realmente, né, não acontece. Poucas de nós temos esses relacionamentos que a gente possa confiar e estar presente, ser ponta firme. Sim. Cara, a quantidade de mulheres que a gente observa assim, sozinhas, com uma certa idade, são pretas. Você já observou isso? No meu ciclo mesmo. No seu ciclo? Ao meu redor, bem próximo de mim, inclusive. E aí a gente fala, mas é a escolha. É aquela escolha que se pudesse ser diferente, a pessoa com certeza queria que fosse diferente. Mas muitas vezes ela até perde a força ali, ela desiste mesmo, assim, sabe? Porque a vida também continua, né? E ela tem outras coisas para se preocupar, tem outras prioridades, e ela sempre vai ficando, né? As vontades dela, o que ela gostaria mesmo, ela vai deixando, né, para poder atender as outras coisas, igual a turma para atender os filhos, né, e muitas outras também, né? A gente tá falando da gente, né?
Mais uma vez é importante frisar que a gente está meio que fora dessa curva, né? Porque a gente tem o nosso privilégio também. E assim como a gente reconhece essa discussão toda e essa ideia desse podcast, né, e essa troca, ela vem por conta disso mesmo, porque a gente quer ser ferramenta para que as pessoas também reconheçam, sobretudo as pessoas brancas, reconheçam os seus privilégios, né? E toda essa diferença que tem, né, que você bem colocou aqui nesse último episódio, né? A mulher branca, o homem branco, mulher preta, homem preto, não somos todos iguais. Infelizmente, nós estamos fora da curva, né? Sim. Seria muito bom que fosse mais comum que mulheres negras não se sentissem sozinhas, que mulheres não se sentissem abandonadas. Cara, tem um filme que pra mim, assim, ele pontua muito. O filme chama Eu Me Lembro, ou Eu Lembro. É um filme brasileiro. É brasileiro? E aí tem a empregada, que é da família. Mas quando ela envelheceu, ela é mandada embora e ela vai para um abrigo, para uma casa de pessoas idosas. Ela não tem família, não tem ninguém. Não tem família, não tem nada. Ela viveu para aquela família. Ela viveu para aquela família. Ela viveu para aquela família. Uhum. E aí tem uma cena, Mônica, que é de cortar o coração. Porque aparece assim aquela infinidade de camas pequenininhas. Pareciam muito com as camas do Hospital Colônia lá de Barbacena, sabe? Aquelas camas de ferro, assim, da mansão modular de ferro. Já deixa gelado o ambiente. De mola. E aí, assim, tipo, dá um zoom nela, a câmera vai abrindo, e ela tá sentadinha assim, ó. Com os pezinhos cruzados. Uhum. Com a mão assim, olhando pro nada. E vai abrindo assim, e a sala completamente vazia, e ela olhando pro nada. E aí mostra depois o velório dela, num dia de carnaval, sem ninguém para chorar esse corpo. Nossa. E aí aparece um dos meninos que ela cuidou a vida inteira, que aparece lá, em algum momento. E isso é uma miséria gigantesca, assim, porque isso é a realidade de muitas mulheres. Isso é a realidade da grande maioria das mulheres, que sacrificam uma vida inteira de não ter filhos, de não ter tido outra oportunidade, de não ter tido outra realidade, de não ter tido o privilégio de ter construído uma vida, de ter sonhado. Cara, minha mãe morreu sem conhecer o mar. Sabe? De mulheres assim que não tiveram a possibilidade de ter sonho, porque não era comum, porque não era normal. Agora a gente tem meninas jovens que sonham em fazer faculdade, conseguem fazer faculdade, mas antes das cotas, por exemplo, isso não era possível. Isso não era nem sonhado. Elas nem sonhavam, porque sabiam que não era possível. Que não era possível. E aí é isso, assim, tipo, a gente se depara com essa realidade. E quando eu penso que isso poderia acontecer comigo, isso poderia acontecer contigo, sim, e isso, infelizmente, ainda acontece, cara, isso é de cortar o coração, assim. Que ainda tem, né? Essas situações, assim. Mas, enfim, o que dá para se dizer de bom para encerrar essa reflexão, né? Às vezes acontece de eu ficar chorando assim, cara, mas é porque quando cai essas fichas assim, e aí cai mais uma vez a ficha de que é só pelo fato da gente ser negro e que esse sistema todo ele foi criado por meia dúzia de homem branco, hétero, sim, e só para pensar no lucro deles e pro lucro de poucos, como diz a minha amiga Inês, porque é o lucro de poucos, com né? certeza. E ter adoecido e ter machucado gerações e gerações e gerações e deixar tantas mulheres negras assim nessa solidão e nessa miséria. Então, sei lá, para terminar não de um jeito para baixo, é que tomara que mais mulheres consigam, sobretudo mulheres negras, sim, consigam se colocar em primeiro plano, que quebrem essas reproduções culturais e que passem a olhar para si e que passem a enxergar que mesmo tendo um companheiro negro, que ele pode ser um companheiro abusivo, que elas passem a enxergar que elas podem quebrar essa herança cultural de permanecer servindo a outras mulheres. sim, Que elas ocupem cada vez mais espaços de poder e faculdade, música e filme e podcasts. sim.
e que a gente vai estar aqui fazendo a nossa parte ao nosso redor. Todas as mulheres que a gente puder, né, ajudar, né. Hoje a gente está aqui ajudando, trazendo as nossas histórias, mas eu acho que às vezes a gente faz isso sem precisar falar nada, assim, no nosso círculo mesmo, sabe, com mulheres próximas. Eu acho importante isso, a gente ir impactando por onde a gente passar e a gente fortalecer mesmo, sabe, porque é muito bonito falar, eu fortaleço, é muito bonito falar, mas eu quero ver fazer, sabe? Na prática, a teoria é outra. Exatamente. Então, assim, eu quero ser essa pessoa que realmente fortalece, porque eu já fui fortalecida, ainda sou até hoje, e eu acho que eu tô nessa posição, sabe? De poder fazer a diferença, né, para as pessoas que estão ali ao meu redor, do meu jeitinho, né, na medida do possível, mas é isso que a gente quer, né? Poder realmente ser instrumento e ajudar essas pessoas a... Eu já tô querendo pregar aqui, ajudar essas pessoas a chegar onde nós chegamos. Não, mas é isso, compartilhar mesmo e fortalecer. Eu acho que essa é a palavra que fica aqui de todo esse episódio, assim. É isso. Então, quero terminar de um jeito diferente hoje. Quero te agradecer, porque te ouvir foi abrindo outros espaços, assim. Não, igualmente. E a gente vai terapeutizando, como se diz. Com certeza. Não é terapia, mas é terapêutica. Eu me solto aqui com você. Obrigada também. Você encerra, não vou conseguir. Não, a gente para aqui mesmo. Aqui mesmo? Então, até a próxima, gente. Se o caminho for de pedras, sou eu que vou tropeçar. Se o caminho for de agruras, eu que vou me amargurar. Se o caminho for de espinho, sou eu que vou me espetar. Se o caminho for de rosas, eu que vou me perfumar. Se o caminho